Olá, eu sou Vinícius Moreira, professor de pediatria, e hoje, nesse nosso primeiro vídeo do canal, vamos falar de um assunto que é feijão com arroz para o pediatra: infecção de vias aéreas superiores. Algo tão prevalente nos nossos atendimentos, seja no consultório, no ambulatório, até na emergência, no PS, muitos quadros virais gripais. Então, vem comigo! A gente começa com uma pergunta: o que você sabe sobre o resfriado comum e suas principais complicações? Sim, de fato, o resfriado pode se complicar com uma infecção bacteriana como uma sinusite, uma otite, e falaremos sobre isso. Seguindo, o tema da aula: IVAs, infecção de vias aéreas superiores, e já parto para uma nova pergunta que é a seguinte: em termos de epidemiologia, crianças pequenas têm até quantos resfriados por ano? Crianças pequenas de até 3 anos. Quantos resfriados por ano elas terão? Qual é o número aí que você imagina? Se você pensou de 6 a 7, você acertou. E tem mais: criança na creche terá pelo menos mais 50% de número de resfriados por ano, chegando aí a 10, 11 quadros gripais virais por ano. Considerando que um quadro gripal viral dura uma semana e no alérgico duas, uma vez por mês resfriado, nos alérgicos um quadro mais prolongado, não é incomum, embora seja estranha a resposta, a mãe te responder quando você pergunta: há quanto tempo seu filho está resfriado, gripado? Ah, tem uns 2 meses. Essa é a resposta. E eu só entendi melhor isso quando tive filhos e o meu filho mais novo, mais alérgico, fazendo na creche, fazendo uma infecção atrás da outra, eu perdi a noção de há quanto tempo ele vinha resfriado. Então, é uma coisa que deixa a gente confuso, porque é real. Acontece. Outro detalhe é um termo que eu misturava muito. Eu mesmo tinha essa dificuldade, então vou dar esse alerta para vocês: é resfriado, estou falando de agentes etiológicos diversos. Gripe, estou sendo mais específico para a infecção pelo vírus influenza. Esse é o detalhe. Muito bem. Seguindo nos nossos slides, qual é o principal agente infeccioso associado ao resfriado comum? Temos muitos agentes infecciosos, então vamos a eles: rinovírus, coronavírus, vírus sincicial respiratório e ainda influenza, parainfluenza, adenovírus, enterovírus. São muitos agentes. Por isso, a criança pequena que começa a entrar em contato com esses agentes e não tem nenhum anticorpo específico, começa a ter infecções repetidas que vão diminuir em incidência conforme a criança vai fazendo anticorpos contra uma série bem grande de agentes etiológicos. Deve ter chamado a sua atenção que o coronavírus é muito prevalente em infecções gripais na criança pequena. E isso ajuda a explicar um detalhe. Esse coronavírus que a gente está falando aqui não é o Covid-19. E talvez uma das explicações para as crianças pequenas terem apresentado um comportamento frente ao Covid muito diferente de adultos e idosos, principalmente, com a doença mais branda nas crianças, embora a gente tenha tido casos graves em pediatria, isso não se compara com a agressividade do Covid-19 em adultos e destacando os idosos. Uma das explicações para a criança ter tido doença mais branda é que ela faz muita infecção por coronavírus de outros sorotipos, e aí numa reação imunológica cruzada, ela ficou mais protegida contra o Covid-19. É uma possível explicação, sem dúvida alguma. O quadro clínico do resfriado. Vou te perguntar como você descobre que está resfriado. Saiu, voltou tarde, às vezes bebeu um pouco ou nem saiu de casa, mas no dia seguinte você acorda com uma dor de garganta terrível e pensa assim: estou resfriado, estou gripado, que seja. O quadro clínico começa com
odinofagia. É o primeiro sintoma que logo se segue com obstrução nasal, aquela coriza clara, rinorreia, ocasionalmente tosse 1/3 dos pacientes e pode haver febre. Mas a febre fica mais limitada a alguns agentes etiológicos. Pensa num deles, influenza, vírus sincicial respiratório, adenovírus, todos esses podem dar febre. Um detalhe interessante e importantíssimo em relação ao acompanhamento do quadro gripal viral é a questão do catarro nasal, da coriza inicialmente clara e alina, que evolui como um catarro esverdeado, espesso. E o que significa essa mudança na cor e na consistência da secreção nasal? Será que isso é uma sinusite bacteriana? Será que isso é uma superinfecção bacteriana, ou seja, uma sinusite bacteriana? Também não. Olhe só esse gráfico publicado no Pediatrics há mais de década, num artigo que ele fala de quadro gripal viral, e ele coloca aqui o seguinte: a febre representa os sintomas sistêmicos, que se destacam nos primeiros 2 dias de doença. Febre, dor no corpo, indisposição, anorexia, etc. E os sintomas respiratórios, nos primeiros 2 dias, muito brandos. Coriza clara e alina. E aí, passados 2, 3 dias de doença, os sintomas sistêmicos abatem, desaparecem e os sintomas respiratórios se exacerbam. A coriza hialina se torna uma coriza, um catarro esverdeado, espesso. E aí, 4º, 5º dia de doença, vem a grande questão. Começamos antibiótico ou não? Se você começar antibiótico nesse momento, o paciente melhora ou não? Ele melhora porque ele já ia melhorar espontaneamente. Em torno de 1 semana, às vezes um pouco mais, o quadro se resolve espontaneamente. Então, a princípio, não há a menor necessidade de antibiótico nesse momento. E ao fazer antibiótico, 4º, 5º dia de doença, aquele catarro esverdeado, etc., você fica com a convicção de que foi importante usar antibiótico, quando na verdade foi um exagero. Foi desnecessário. Sim, há situações que indicam antibiótico como uma complicação, como sinusite bacteriana aguda, mas o quadro será um pouco diferente. A gente verá isso. Então, nesse momento, vamos segurar a nossa mão. Sei que é difícil, mas vamos aguardar mais um pouco, que a tendência é não precisar do uso do antibiótico. Muito bem. Então, a gente fica no tratamento sintomático, que pode ser feito com antipirético, analgésico. Então, temos aí paracetamol, dipirona. Alguns usam ibuprofeno. Eu particularmente não curto muito anti-inflamatório como analgésico ou antipirético. Eu sou fã da dipirona, que tanto em mim como nos pacientes eu vejo uma resposta melhor. Mas tem gente que não curte a dipirona, principalmente o americano, né? Nos Estados Unidos a dipirona não é prescrita, não existe no mercado, porque eles acreditam, talvez por questões de mercado, questões de competição, já que o paracetamol é americano, eles acreditam que a dipirona possa levar à aplasia medular. Existe essa hipótese que não se confirma. Porque se fosse verdade, como diz um grande amigo meu, o mestre professor Luciano, o Brasil seria o maior centro de transplante de medula óssea. Tal é a quantidade que a gente usa de dipirona por aqui e funciona muito bem e não leva a esses efeitos colaterais tão temidos. Mas temos tratamentos específicos. No caso do influenza, por exemplo, eu tenho que medicação que eu posso usar? O oseltamivir. Oseltamivir, famoso Tamiflu. Muito bem, Tamiflu, nome comercial. Oseltamivir. Só tem função se usado nas primeiras 48 horas. A promessa é o quê? A promessa é que vai diminuir o tempo de doença, a intensidade da doença e complicações como sinusite e otite. Mas tem que ser usado nas primeiras 48 horas. E aí, se eu faço um exame, um FilmArray de secreção nasal de todos os pacientes com quadro gripal viral, eu vou identificar uma influenza.
mas isso fica muito caro. Fica inexequível no dia a dia, no ambulatório, no consultório, mesmo na emergência. Então a gente junta dados, como por exemplo a presença de febre, o estado geral muito comprometido, para pensar que é uma influenza e começar o oseltamivir. Essa é a ideia. Em relação à prevenção, lavar as mãos, uso de máscara, vacina contra a influenza, tudo isso ajuda na prevenção da transmissão ou na aquisição dos vírus. Muito bem, eu falei do resfriado, que é uma sinusite viral, não tenha dúvida. Resfriado é uma rinocinusite viral. Mas quando a gente fala sinusite, a gente está pensando na sinusite bacteriana, que pode complicar de 2 a 30% dos quadros gripais virais. Depende da estatística que você for ler. E é sobre isso que eu queria falar agora. Sinusite bacteriana. Criança pequena pode ter sinusite bacteriana? Pode ter sinusite? Para ter sinusite, tem que ter seio da face aerado. Ao nascimento, o seio etimoidal está aerado. Então, há essa possibilidade, já no lactente, de eu ter uma sinusite etimoidal. Porém, o seio maxilar só fica aerado, só fica formado aos 4 anos. Então, não tenho sinusite maxilar até aos 4 anos. A partir daí, sim. O mesmo se aplica a seio frontal, que só fica completamente aerado na adolescência. Começa no escolar, a formação, e ela se completa na adolescência. Qual é a importância desse dado? É a seguinte, presta atenção aqui. A sinusite frontal, muito ocasionalmente, pode se complicar por contiguidade com uma meningite bacteriana. Então, a questão é, uma criança com sinusite pode evoluir com meningite, mesmo que raramente? Uma criança pequena não. Porque criança pequena não tem sinusite frontal. Então só vou me preocupar com isso, que é uma situação rara, a partir da adolescência. Muito bem. Etiologia da sinusite bacteriana. Aqui a gente entra no tripé do tratamento antibiótico. Curso de antibiótico. Como é que a gente aprende antibiótico? Olha o local da infecção, as bactérias que estão provocando a infecção, e aí sim consigo escolher o antibiótico. Então a gente começa lá pelo local, seios da face, tem uma sinusite bacteriana. Quais são as bactérias que preferencialmente atacam os seios da face? 3 principais, nessa ordem de aparecimento. Vamos. Pneumococo, Haemophilus não tipável e Moraxella catarrhalis. Embora a vacina do pneumococo seja louvável, cada vez com mais sorotipos, ainda assim o pneumococo tem grande prevalência nas sinusites. E também, já dando um spoiler, nas otites médias agudas bacterianas também. Então predomina o pneumococo. Temos também o Haemophilus não tipável. Mas espera aí, não tem a vacina contra o Haemophilus que é sensacional? Sim, ela é sensacional contra o Haemophilus tipo B, para o qual ela é feita. A vacina contra o Haemophilus combate o Haemophilus tipo B, que provoca meningite, epiglotite, pneumonia necrosante, ou seja, infecções gravíssimas, que são evitadas com a vacina. Mas o Haemophilus da sinusite, da otite, é o Haemophilus não tipável. E por último, em termos de prevalência, a Moraxella catarrhalis. O detalhe aí é que Moraxella catarrhalis, em quase 100% das vezes, e de 30% a 50% dos hemófilos, são bactérias produtoras de beta-lactamase, que destroem o anel beta-lactâmico das penicilinas. Então isso é importante na escolha do antibiótico. Mas lembra que o pneumococo ainda assim é o mais prevalente. Condições predisponentes para sinusite. Ter um quadro de infecção de vias aéreas superiores, a famosa IVAS. Estar na creche facilita resfriado, facilita IVAS. Então é condição predisponente. Rinite alérgica, exposição a cigarro é sempre ruim. E na patogênese eu tenho uma rinocinusite viral, edema, inflamação, bloqueio da drenagem dos seios da face. Acumula líquido nos seios da face e aí as bactérias proliferam localmente, causando a sinusite bacteriana. O quadro clínico é de congestão e descarga nasal, tosse. Não há paciente com sinusite que não tussa durante o
exame físico. Ele vai apresentar tosse, principalmente quando você deita para examiná-lo. Mas espera aí, Vinícius, vamos olhar de novo esse slide aí. Congestão e descarga nasal, tosse. Ora, bolas, você está me dando o quadro do resfriado comum. Como é que eu vou dizer que isso é uma sinusite bacteriana? Pois bem, eu poderia ter um exame de imagem como um raio-x de seios da face? Não seria muito útil. Não seria muito útil porque às vezes o raio-x mostra espessamento do seio da face. Isso não quer dizer que tenha uma sinusite aguda, pode ser um processo antigo, crônico, já resolvido. Melhor exame padrão ouro para diagnóstico de sinusite aguda, TC de seios da face, tomografia computadorizada, que a princípio tem uma radiação de cerca de 200 vezes a radiação administrada feita com uma radiografia. Então é como se você fizesse 200 radiografias do seu paciente. Haja aí radiação do seu paciente. É ruim? E eu não preciso de uma tomografia para fazer diagnóstico de sinusite. Por quê? Porque eu vou olhar para o tempo de doença. Pois é. A duração daquele quadro aparentemente gripal, viral, muito prolongada, ou seja, pela história, eu digo que tem sinusite bacteriana. Então uma IVAS vai durar aí de 10 a 14 dias no máximo, quando ela ultrapassa esse período, permanecendo com muita tosse. Eu tenho que pensar na sinusite bacteriana como uma complicação e a tendência é tratá-la, embora seja um processo autolimitado. Há exceções? Há exceções. Por exemplo, um paciente que apresenta no quarto, quinto dia de doença febre muito alta de um quadro gripal. E a descarga nasal não é só espessa e esverdeada, ela é purulenta, ela é fétida. Isso já dura alguns dias. Aí eu estou autorizado a começar antibiótico já mais precocemente. Mas a tendência é que eu espere, parcimônia, segura a mão, calma, espere que a tendência ao quadro viral gripal se resolver espontaneamente. Mas se ele persiste além de 10, 14 dias, posso pensar que há uma sinusite bacteriana e tratá-la. E aí qual é o tratamento? Bem, vamos voltar nos agentes etiológicos. Pneumococo predomina, hemófilos e moraxella. Moraxella produz beta-lactamase. Hemófilos de 30% a 50%. Pneumococo tem um mecanismo de resistência diferente da produção de beta-lactamase. E como predomina o pneumococo, vou começar com a amoxicilina. Mas, Vinícius, eu passo amoxicilina e clavulanato. Não está errado, não. Mas talvez não seja necessário. Eu já começar com clavulanato, que é inibidor de beta-lactamase. Eu posso começar com menos intensidade e rever o paciente em 2 a 3 dias. Os alérgicos eu posso tentar o quê? Um macrolídeo, uma azitromicina, por exemplo, embora atualmente a azitromicina já não funcione tão bem contra o pneumococo. Duração do tratamento. Antigamente, sinusite era igual a diarreia, porque era igual a 3 semanas de antibiótico. Hoje em dia, não. Eu posso, a partir da melhora, com 2 ou 3 dias de antibiótico, fazer mais 7 dias. Então, em geral, um tratamento que dura 10 dias. Mas esse tratamento pode falhar. Principalmente se eu comecei com menos intensidade, comecei com a amoxicilina, que é a minha preferência. Porque a maioria dos pacientes vai melhorar. Mas, depois de 2 ou 3 dias, falhou o tratamento. Posso até olhar para fatores de risco. Usou antibiótico recentemente, ou seja, nos últimos 3 meses. Pacientes de creche, que tem mais tendência a ter germe resistente. Menores de 2 anos. Daí eu penso, por que falhou o tratamento? Porque ele tem um hemófilos 30% a 50% produzindo beta-lactamase, ou uma moraxella que praticamente 100% das vezes produz beta-lactamase, tendo resistência aos antibióticos beta-lactâmicos por destruir o anel beta-lactâmico desse antibiótico. Aí, nesses casos, a associação da amoxicilina com o clavulanato, que é o inibidor de beta-lactamase, vai resolver a questão. Porém, o pneumococo tem um mecanismo de resistência diferente. Eu botei aqui 25% em resistência à penicilina, mas isso varia de lugar para lugar.
Qual é o mecanismo de resistência dos pneumococos? É a alteração nas PBP, proteínas ligadoras de penicilina. Esse B aí é de binding, de ligação. Se eu quero tratar um pneumococo resistente, não adianta fazer clavulanato. O problema aqui não é beta-lactamase, aqui é na parede da bactéria, o local onde se liga a penicilina se altera, se deforma para defender a própria bactéria. E aí qual é a solução para isso? Aumentar a dose da penicilina de maneira que ela, entre aspas, encaixe melhor ali na parede celular bacteriana. Então, dobrar a dose da penicilina pode vencer esse pneumococo com resistência intermediária. Então, falhou o tratamento, eu vou dobrar a dose da amoxicilina, pensando na resistência do pneumococo, e associar o clavulanato para pegar hemófilos e moraxelas produtores de beta-lactamase. Essa é a ideia. Vamos agora para a otite. Otite média aguda. É a principal infecção bacteriana em menores de 2 anos. 80% das crianças terão ao menos um episódio de otite até 3 anos de idade. Eu com 2 filhos, uma filha e um filho, escapei da otite. Tem um dos 2 teve otite média aguda, então estão ali nos 20%. Pico de incidência 6 a 20 meses, é a tendência de aparecer mais otite, e há alguns fatores de risco para a otite média nessa faixa etária, principal infecção bacteriana em lactentes, porque tem menor resposta imunológica, tecido linfóide mais abundante local, que traz problemas mecânicos na drenagem do ouvido médio, que é feita pela tuba auditiva ou trompa de Eustáquio. Muito tempo na posição horizontal, dificultando a drenagem do ouvido médio através da tuba auditiva. Também fatores socioeconômicos, então, pessoas com nível socioeconômico pior, mais sujeitas à aglomeração, desnutrição, assistência médica precária, falta de medicamentos. E há mais fatores de risco, como exposição ao fumo, creche, fator muito importante, porque se expõe a outras crianças, maior número de resfriados e daí maior risco de otite, que é uma consequência do quadro gripal viral. Em relação à etiologia, não se surpreenda, mas é muito semelhante, se não igual, à etiologia, inclusive em termos de prevalência. Quando eu olho para a sinusite, pensando em termos de prevalência de agentes etiológicos, assim como na sinusite, na otite eu tenho pneumococo, hemófilos não tipável e moraxella catarrhalis. E adivinha? A conduta de antibiótico vai ser semelhante, vai ser igual. Mas é importante, antes de falar dos antibióticos, que a gente reforce a patogênese da otite média aguda. A tuba auditiva é esse canal aqui que comunica o ouvido médio com a nasofaringe. Ela tem 3 funções relacionadas ao ouvido médio: limpeza, proteção e, o mais importante, a ventilação desse ouvido médio. Ela leva a secreção natural do ouvido médio, através dela, essa secreção é drenada para a nasofaringe. Porém, se eu tiver uma obstrução dessa tuba auditiva, seja por um quadro gripal viral, seja por hipertrofia de adenoide, seja um tumor muito mais raro, mais comum ser a própria IVAS, nesses casos, dificultando a drenagem de secreção do ouvido médio, aquilo acumula no ouvido médio e facilita que a bactéria ali se prolifere e leve à infecção do ouvido médio. Então, a sequência é uma resposta inflamatória, comprometimento do transporte mucociliar e efusão líquida na cavidade timpânica. E tem mais um detalhe: os lactentes têm a trompa ou tuba auditiva menor, mais horizontalizada, com facilidade de refluxo da secreção da nasofaringe para o ouvido médio. Veja essa foto. O adulto com a tuba auditiva mais inclinada, facilitando a drenagem do líquido do ouvido médio para a nasofaringe. Já a criança com ela mais horizontalizada, e a criança muito tempo deitada, o que faz com que tenha mais refluxo e dificuldade de drenagem do ouvido médio para a nasofaringe. Sendo assim, mais otites nessa faixa etária. E quando é que eu vou pensar em otite? Vamos olhar para o quadro clínico. Febre. Então, aquela criança que está com aquele quadro gripal viral, que deveria estar melhorando, agora 4º, 5º dia de doença, começa a ter febre novamente. E às vezes nem teve no início. Muito irritada.
quando ela vai mamar, seja o seio materno, seja a mamadeira, ela faz a sucção para puxar o leite. Aquela pressão negativa mexe com o ouvido médio, mexe com a região ali do ouvido médio e leva a dor. Então a otalgia é muito mais percebida dessa forma. A criança vai mamar, fica incomodada, a mãe relata isso. Mas aquela otalgia de apertar o tragus aqui, isso dói em qualquer um. Então, muito pouco específico esse tipo de exame físico. E quando há otorreia purulenta, não tenho dúvida, eu tenho uma otite. Diagnóstico, otoscopia. Vou lá avaliar a membrana timpânica, o seu contorno, né? A cor perolada, se há eritema, se há abaulamento. Aqui a membrana timpânica, olha, o reflexo, o triângulo luminoso, refletindo a luz do otoscópio, porque a membrana está perfeitinha, tudo certo. Mas tenho que reforçar o seguinte: o eritema isolado é insuficiente para o diagnóstico de otite média aguda, porque o choro pode ser a causa. Então, vamos reforçar isso. Qual é a probabilidade de uma criança pequena não chorar quando eu for fazer uma otoscopia? Praticamente zero. Então, se a criança vai chorar, aquele tímpano vai ficar algo hiperemiado. Então, não faça diagnóstico de otite média aguda apenas pela presença de hiperemia. A gente tem que ter algo mais. A gente tem que observar abaulamento da membrana timpânica facilmente visível nesses slides. Aqui o tímpano normal, olha só. Sem abaulamento, reflexo luminoso presente, triângulo luminoso. Mas, e aqui? Tenho eritema? Tenho, mas tem muito abaulamento. Que mais? Às vezes eu percebo a efusão. Que mais? Às vezes eu tenho meningite bolhosa. Não é meningite. Meningite é a infecção das meninges. Não é isso. É meningite. É o tímpano apresentando vesículas, bolhas, como nessa foto. Isso é patognomônico de líquido no ouvido médio de otite média aguda. Outro exame que é visto nos livros, recomendado como mais sensível e específico para eu definir, para eu determinar que tem efusão no ouvido médio, é a avaliação da mobilidade da membrana timpânica. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. A gente faz isso da seguinte maneira. No otoscópio, na cabeça do otoscópio, eu tenho uma entradinha ali, né? Um furinho, como se fosse, onde é possível encaixar uma seringa. Você encaixa uma seringa sem nada dentro, só com ar. E o próprio espéculo cria ali um caminho através do qual, durante a otoscopia, com uma seringa ali encaixada na cabeça do otoscópio, eu jogo o ar e vejo o tímpano se movimentar para longe de mim, ser empurrado. E aí depois eu faço uma pressão negativa, o tímpano volta. Então, se ele tem mobilidade, está normal. Se há líquido no ouvido médio, ele não se mexe. Mas nunca fiz esse exame. Provavelmente extremamente incômodo para a criança, extremamente doloroso. Imagina você, por exemplo, viajando de avião, quando muda a altitude, quando varia a pressão, às vezes o tímpano dói por se mobilizar. Então, eu não sei se os otorrinos costumam fazer esse exame, né? Essa medida para avaliar efusão no ouvido médio. Nunca fiz. Mas se cair numa prova, por exemplo, a avaliação da mobilidade da membrana timpânica é o mais fidedigno para eu dizer que tem líquido no ouvido médio. Continuando, tratamento. Já falamos que pneumococo, hemófilos e moraxela nessa ordem causam otite média aguda. Então, primeira linha, pensando da mesma forma que eu pensei na sinusite, amoxicilina. Vinícius, posso começar direto a amoxicilina com clavulanato? Não é a minha preferência, mas pode. Já faz uma cobertura mais ampla. Mas tem mais efeitos colaterais, por exemplo, diarreia. Então, se você começa a amoxicilina com clavulanato, eu sugiro que você comece também o probiótico para diminuir o risco da diarreia. Quando eu tenho uma criança com menos de 2 anos ou uma criança que usou recentemente antibiótico, ou seja, nos últimos 3 meses, ou é criança de creche, aumentando a chance de ter um pneumococo resistente, eu já posso e já devo começar com a amoxicilina em dose dobrada.
para já pegar o pneumococo com resistência intermediária. Nos alérgicos, macrolídeo, mas sulfa, trimetoprim e sulfa é uma classe de medicamentos que a gente não deve usar para otite média aguda. Se usava muito há tempos atrás, tempos idos. Mas hoje em dia o pneumococo é resistente a sulfa, então não vale. E digamos que eu comecei a amoxicilina e o tratamento falhou. Aí é o mesmo raciocínio. Estou trabalhando contra hemófilos, que em 30% a 50% das vezes produzem beta-lactamase ou moraxela, 100% das vezes faz isso. Aí é a hora do clavulanato. Ou tenho pneumococo resistente por alteração nas PBPs. E aí, se não fiz isso antes, eu dobro a dose da amoxicilina e associo o clavulanato contra hemófilos e moraxela. Tem outras opções? Tem um acetilcifuroxima, uma cefalosporina de segunda geração, que pega bem esses germes. E ainda a ceftriaxona intramuscular, uma medida um pouco mais drástica, né? Injeção todo dia, mas também com ótima pegada contra hemófilos, contra moraxela, e inclusive contra o pneumococo com resistência intermediária. Na prevenção, vacinar contra pneumococo, vacinar contra influenza, ajudam a reduzir risco de otite, sinusite, etc. E tem algo profilático cirúrgico que a gente possa fazer para crianças que fazem otite de repetição? Sim. Tubos de tímpano. Opa, apareceu aqui um computador. Tubos de timpanostomia. Famoso carretel. Não sei se você já ouviu falar. Crianças com otite média aguda recorrente, como 3 a 4 casos nos últimos 6 meses, ou no último ano, nos últimos 12 meses, 5 a 6, sendo que pelo menos um caso foi recente, nos últimos meses. A gente pode apelar para o tubo de timpanostomia. O apelido é carretel, porque ele faz um furinho e mantém um furo ali, aquela estrutura que fica ali no tímpano grudada ali, que o otorrino vai colocar cirurgicamente. Ela mantém uma abertura no tímpano de forma que, se eu tenho dificuldade de drenar o ouvido médio pela tuba auditiva para a nasofaringe, esse líquido que se acumula ali no ouvido médio sai através do tímpano para o conduto auditivo externo. Esse é o famoso sai para fora. Em vez de sair do ouvido médio para dentro, para a nasofaringe, sai para o conduto auditivo externo. Depois de meses, ano, esse tubo é tirado. Outra opção de cirurgia, mas que nunca é a primeira cirurgia, ou ela vem junto do tubo de timpanostomia, ou ela vem num segundo ato cirúrgico, é a adenoidectomia. Aqui em 2D a gente não nota, mas fosse em 3D eu ia notar que a adenoide, ela aumentada, vai dificultar a drenagem da tuba auditiva e assim, consequentemente, do ouvido médio. Então, a cirurgia de retirada da adenoide pode ser uma opção na tentativa de melhorar a funcionalidade da tuba auditiva e reduzir as otites de repetição. Mas a primeira cirurgia, se for necessária, é o tubo de timpanostomia. Muito bem. E assim, a gente vai encerrando. A gente falou hoje sobre infecção de vias aéreas superiores, o famoso resfriado comum, quando pelo influenza chamado de gripe, e complicações como sinusite bacteriana e otite média aguda. Sinusite bacteriana, aquele resfriado mais prolongado, não precisa nem de exame complementar, passou de 14 dias, penso em infecção, pneumococo, hemófilos e moraxella catarrhalis, e vou tratar nesse sentido. Tanto o tratamento inicial como o tratamento de segunda linha, caso não funcione o primeiro. E a otite média aguda, diagnosticada além da clínica, pelo exame físico, além da história, pelo exame físico, onde pela otoscopia eu consigo identificar aquela vermelhidão, aquele abaulamento do tímpano, comprovando presença de líquido no ouvido médio, e parto para o tratamento, que por coincidência é semelhante ao tratamento da sinusite, já que germes iguais. E assim terminamos. Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários, tirem dúvidas. E a gente se vê nos próximos vídeos. E nos sigam nas redes. Até a próxima.